Olá novamente, feliz sábado para todos. Que bom estarmos juntos, que bom estamos conectados nessa hora tão especial, neste sábado. Quero agradecer ao pastor Ricardo, que fez o convite para estarmos juntos nesse sábado. E bom, a gente se conhecer aí, pelo menos pela internet. Não conheço aí Bélgica, Bruxelas, ou da onde você talvez nos está assistindo, porque bom, a internet é sem fronteiras, mas que bom que estamos conectados. A tecnologia nos deu essa oportunidade, né? Realmente foi um ano não muito fácil, tem sido bastante complexo, continua sendo, mas que bom que a gente pode parar para refletir na palavra de Deus, estarmos juntos, desfrutarmos, e você está aí conectado, é muito bom louvar o nome de Deus e passarmos esse tempo juntos. Vamos para a Bíblia. E vocês talvez ficaram meio curiosos, né? Quando a gente colocou aí o título da mensagem, Boas Notícias da Babilônia. Será que pode vir alguma coisa boa da Babilônia? E já nós tivemos aí a história infantil, já meio introduzindo um pouquinho a história, um pouco de Babilônia, e em algum momento nós vamos tocar esse episódio. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler aí já o que se antecipa para os últimos dias da história desse mundo e que nós acreditamos que estamos vivendo em tempos difíceis, tempos complexos, os últimos dias também da história desse mundo. E vamos ler esse versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vamos a ler vários textos, então abra a sua Bíblia, nós vamos compartilhar alguns textos da Bíblia para você ir acompanhando. Onde você está assistindo? Aí na tua casa? Está aonde você está participando? Está sentado no sofá? Está sentado na sua cadeira preferida? No lugar onde você faz o culto? Vamos comentando aqui. Eu estou junto aí, paralelo, olhando aqui no YouTube. Se você quiser ir comentando alguma coisa, dando um bom sábado, um feliz sábado, mandando um abraço para alguém, vamos compartilhando juntos e conversando. Em alguns momentos eu vou falando alguma coisa, quem sabe você interage um pouquinho para a gente se conectar ainda melhor. Beleza? Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim: Naquela ocasião, naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Diz que Miguel, nos últimos dias, se levantará em defesa de seu povo. Que tema é esse aqui, né? Se bem a gente não está vivendo esse último tempo, quando Miguel se levantará, mas estamos, ou esse tempo de angústia final, mas nós estamos vivendo em tempos de angústia mesmo. Não sei como tem sido esse ano para você. Não sei como você talvez está se sentindo nessa hora, neste momento, nessa oportunidade. Mas eu quero trazer boas notícias, mesmo no meio da Babilônia para você. Sabe, algo interessante, é muito peculiar, mas também é poderoso, é saber que os dois livros proféticos mais importantes, eles foram escritos em cativeiro, Daniel e Apocalipse. Por que Deus deixou esta mensagem tão poderosa para dois homens que viviam em situações tão difíceis? Sabe o que acontece? Que Deus fala nos momentos mais difíceis da história, Deus vai falar. Quando a sua igreja está também na adversidade, Deus se pronuncia diante das crises. Deus fala para ti nos momentos mais turbulentos da tua vida. E vemos aqui algo muito poderoso e é bem refrigerador para esta hora que estamos vivendo. João estava vivendo na ilha de Patmos. Ele estava isolado totalmente. E se alguém sabia o que era viver em isolamento, era João, nesses últimos dias da história dele. Isso nos faz pensar que o contexto não é acidental. O fato de ter sido escrito em cativeiro, tanto Daniel como Apocalipse nos fala que nos piores momentos Deus continua nos falando. Deus se pronuncia, Deus fala para seus filhos. O fato de Deus falar no momento de crise, de tribulação, isso é aplicável para nós. Porque nós, é igual que Daniel, nós estamos vivendo nossa própria Babilônia. Você mora em Babilônia.
Não, pastor, eu moro em Bruxelas. Não, 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 você mora em Babilônia. Você mora no meio da confusão. Você mora nesse lugar onde você tem que se levantar como distinto, como diferente, como singular, onde os princípios, a moral muitas vezes são tão baixos. E nós convivemos em Babilônia igual que Daniel e seus amigos, onde ao redor a situação era similar aos nossos dias, totalmente. E sabem que hoje, como nunca antes, nós vivemos uma pluralidade da religião. E como estava já predito por Ellen White, viriam dias escuros de escuridão de crenças, da fé e da identidade. Mas para esses dias, Deus traz uma mensagem. Para aqueles que vivemos em Babilônia, Deus traz uma mensagem também para você e para mim. E no livro de Jeremias, me acompanha nem a sua Bíblia, Jeremias, o capítulo 25, veja só que interessante. Já estava predito que iria acontecer lá em Babilônia. Não pegou eles de surpresa. Aqueles que estavam atentos ao que estava escrito, às profecias que estavam sendo trazidas pelos profetas dos dias deles, já falaram sobre isso. Já falaram que eles iriam morar em Babilônia, um bom grupo pelo menos. E em Jeremias capítulo 25, verso 11, abri a sua Bíblia em Jeremias, que depois nós vamos ler outros textos. Jeremias 25, 11, diz assim: toda esta terra se tornará uma ruína desolada. E essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante quanto tempo? Quanto tempo fala aí, meu povo? Quanto tempo? 70 anos. Já estava predito. Sim? Já estava predito, já estava dizendo para nós, que para o povo de Deus, estava dizendo dito que passariam 70 anos. Daniel era um adolescente quando ele escutou, ou uma criança, adolescente, quando ele escutou o velho profeta Jeremias dizendo que o povo passaria 70 anos. Daniel era essa criança, um jovem, quando escutou as palavras do profeta Jeremias. E quando Daniel vai para a Babilônia, ele já sabia o que estava acontecendo. Sabem, Daniel e Jeremias, eles foram contemporâneos, né? Você sabia disso. E Daniel era um menino da realeza e escutou o profeta Jeremias, dizia. Ele sabia que o tempo seria longo e seriam tempos difíceis, e escutou essa profecia, e ele já estava agora passando por esse tempo, e a Bíblia descreve que esse tempo seria um tempo longo de adversidade. Sabem, a questão é quão robusta, quão firme estará nossa fé no meio desses tempos difíceis. Como você tem sobrevivido a este ano, nesse tempo difícil que a gente está vivendo? E sabem que as coisas deixam de ser para você, não vão ser tão muito melhores no futuro. Ah, pastor, que pensamento negativo. Não estou dizendo que talvez não melhore em algumas circunstâncias na tua vida de maneira particular, mas o mundo não vai ficar muito melhor. Pelo contrário, vai ficar cada vez mais difícil. A questão é como eu vou encarar, ou como estará a minha vida, quão perto estarei da palavra, como será a minha vida de oração, ou como você sobreviveu este ano aos embates do isolamento, das dificuldades, das percas de algumas pessoas tão queridas, tão perto de você. Será que poderemos acreditar que Deus está conosco mesmo? Podemos dizer assim: Deus está ao meu lado, no meio da Babilônia. Saben que Daniel menciona que haverá um tempo de angústia como nunca antes houve. E ele não está exagerando. Isso aqui não é fake news ou comentários fakes. Não é um comentário fanático, sensacionalista. Seriam 70 anos de cativeiro. E em Daniel 8, ele recebe a profecia mais longa, vocês lembram, das 2.300 tardes e manhã. E agora aparece depois a oração também super longa, de clamor, pedindo: Deus, por favor, não me deixe estar tanto tempo em Babilônia. Me deixa retornar para casa. Talvez estou falando para algum brasileiro que quer retornar para o Brasil. Outros dizem: meu Deus, eu não quero voltar de jeito nenhum. Mas Brasil não é tua casa. Portugal não é tua casa. Porque Babilônia aqui não é nossa casa. Mas me deixa falar uma coisa bem para você aqui. Tem muitas Babilônias que nós não vamos sair delas, mas sim atravessar elas. E aí está a atitude nossa.
Aí está enxergar qual o propósito que Deus tem para a nossa vida aqui dentro de Babilônia. Sabem, uma pessoa com câncer provavelmente vai morrer com câncer ou de câncer. Câncer é a Babilônia. Você vai passar por muitos tempos difíceis em Babilônia, mas como Daniel, ele nunca deixou Babilônia. Deus promete não, Deus não te promete tirar de Babilônia, mas sim que ele vai atravessar contigo essa Babilônia, essa dificuldade. Está acontecendo o quê? Alguém da tua família está com Covid, alguém está com uma situação de depressão na sua casa, uma, um, uma dificuldade financeira complexa. E você perguntará, mas Senhor, por quê? Talvez você não vai sair de Babilônia, talvez esse problema vai estar meio continuando de alguma maneira contigo, mas Deus diz assim: eu estarei contigo. Você vai sair sim, não de Babilônia, mas vai atravessar por. Talvez você tenha notado algo, né? Daniel morreu em Babilônia, mas Deus promete que não vai deixar você sozinho em Babilônia. Ei, está me ouvindo? Você não vai ficar sozinho em Babilônia. Deus está com você. A sua mão está contigo. E ele atravessará junto com você em Babilônia. Deus não te promete que vai trocar de função, ou de emprego, ou de situação, que você não pegaria doença, mas ele vai te ajudar a atravessar a cada dia e dar forças para sobreviver. Essas notícias que tenho para você de Babilônia, porque Deus vive em Babilônia, Deus está aqui. E se aqui é Babilônia, meu Deus, o teu Deus, nosso Deus, está aqui conosco. Amém por isso? Amém por isso? Vibra com a notícia de que Deus está em Babilônia e vive para auxiliar a seus filhos que estão em Babilônia. Sabem, em Jeremias, o capítulo 29, tem uma mensagem muito especial. Em Jeremias 29, o verso 11, vocês conhecem bastante bem esse texto. Em Jeremias 29, agora é escrita uma carta para aqueles que estão em Babilônia, aqueles que estão em cativeiro, aqueles que estão passando por essa situação difícil, onde eles têm que se levantar como diferentes, distintos, singulares, no meio da Babilônia, e não compactuar com o que acontece em Babilônia. E veja o que diz aqui, que lindas palavras. Diz Jeremias 29, verso 11 em diante, assim: porque eu sei, ou porque sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Que bonito isso aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre você, diz o Senhor. Planos de quê? Planos de fazer prosperar, planos bons, notícias boas. No verso 13 diz: Daniel está em Babilônia e você me chamará, me buscará de todo o teu coração, em momentos de tribulação, em momentos de dificuldades, em momentos de desânimo, em momentos de angústia, em momentos de desespero, em momentos que você não consegue enxergar uma saída para seu matrimônio, uma saída para a sua vida familiar, para uma saída para a situação que você está vivendo, a doença que você está passando. E nestes momentos é que Deus está moldando o nosso caráter. É nestes momentos que estamos desenvolvendo uma relação mais próxima com Jesus. Muitas pessoas, nesse meio da pandemia, preferiram se deixar e realmente afrouxar na sua fé. Mas outros disseram: essa é uma oportunidade para eu ficar mais perto do Senhor, para ser mais dependente, dependente total. Porque tempos difíceis vêm para nos tornar mais fortes. Vocês me chamam de Babilônia? Eu estarei ali, diz o Senhor. Se vocês me procurarem em Babilônia, eu estarei ali. Sabem, existe uma razão pela qual você nasceu nesses dias, sabia? Você sabe por que você nasceu nos últimos dias da história desse mundo?
Porque Deus disse que você terá um DNA dos últimos dias. Porque você iria aguentar e ser uma testemunha do poder de Deus de atravessar Babilônia. Ele nos colocou uma força extraordinária no DNA para que aqueles que vivem nos últimos dias da história desse mundo não é para fraco. Isso aqui não é para débil, não. Isso aqui é para aquele que está alicerçado na palavra de Deus. Então, por isso estou chamando você em nome de Jesus, para deixar que Deus possa operar na tua vida. Mas diz que se você está clamando, se você está precisando, pensa que Deus vai chegar pertinho de você. Jesus vem nos últimos dias, é verdade? Vocês acreditam que Jesus está voltando para nos buscar? Acredita sim ou não? É? Amém? Sim? Escuta um amém aí do outro lado dessa linda igreja. Sim, queridos, Jesus está nos buscando. Faltam poucos dias. Essa é uma promessa, e não simplesmente uma promessa, está sendo anunciado e os sinais são muito claros. Em Lucas 21, quando diz Jesus, quando vocês vejam estas coisas, que coisas são essas? A que estão acontecendo esses dias, especialmente deste ano. Olhem para cima e levantem suas cabeças, porque a redenção está próxima. Não disse, saia logo. Não, não disse isso aí. Ele diz, eu vou lá. Muitos são chamados a permanecer em Babilônia. E nós vamos conseguir passar deste, em nome de Jesus. Em Daniel capítulo 12, versículo 1 diz, e naquele tempo, e já praticamente é esse tempo que estamos vivendo, esse tempo de angústia, é o início do tempo da angústia, os quais nós estamos vivendo. Você não estará sozinho. Miguel, o poderoso Miguel, está ao teu lado. Ele está olhando para você, ele vai se levantar em favor de você nesses tempos e nesses dias seremos livres e haverá libertação para sempre. Nós devemos, às vezes, mudar as nossas orações, né? Se ele está permitindo a aprovação, junto com a aprovação vem a promessa. Sabe, é interessante porque não tirou eles do fogo, como foi contado na história aí para as crianças. Não foi tirado do fogo. Eles passaram por isso. Em Daniel 6, o rei disse, o Deus dos céus estará contigo, quando ele é jogado na fossa dos leões. Sabe, muito dos problemas que você tem, ele não vai tirar, mas ele estará com você. Será que você confia mesmo em Deus? E deixa eu perguntar para você, será que você confia mesmo em Deus? Os tempos de crise revelam verdadeiramente quem somos e como vivemos e em quem confiamos. Eu devo aprender a sorrir no meio das lágrimas. Você poderia dizer assim, pastor, mas é difícil. Eu sei, não é fácil. Eu perdi minha mãe faz 1 mês e 10 dias. E não é fácil. Não é fácil. Mas como viver em circunstâncias complexas e tão tristes, mas com um sorriso na alma? Porque a renovação vem de dentro para fora, não pelas questões externas que a gente possa viver. E quando você olha para a história de Daniel e seus amigos, é interessante que eles nunca se permitiram escapar da aprovação, escapar da circunstância. Eles não criaram brechas para poder tentar fugir disso aí, ou desistir do teste de fidelidade. Isso é muito interessante. Ellen White tem uma frase que diz que Deus não levará ao céu ninguém em quem ele não possa confiar. É no meio da aprovação que nosso caráter é desenvolvido. Depois de tudo, o único que levaremos para o céu é o nosso caráter. Eu pergunto para você, como está teu caráter no meio da Babilônia? Deus está confiando em nós? Você está confiando nele? Abra sua Bíblia em Isaías. Abra sua Bíblia aí. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43 tem uma mensagem também que é conhecida. Tantas vezes talvez você leu esse texto.
Isaías 43, versículo 1 ao 3. Vamos ler esses três versículos. Isaías, capítulo 43, verso 1 em diante. Veja só que diz: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, o Jacó, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo meu nome. Você é meu, diz o Senhor. Mas veja mais. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Do Egito, como resgate para livrá-lo, Etiopia e Seba em troca de vocês. Ele é o nosso Salvador. Deus diz assim: você é meu, eu te criei. Você não é uma coincidência, você não veio aqui a este mundo por coincidência. Você é um plano de Deus para viver com Ele, para passar tempo com Ele, para desfrutar da presença dEle, mesmo no meio da Babilônia. Ele te criou com um propósito especial, Ele ser seu pai e você seu filho. E diz aqui no texto: quando passares, não estou dizendo que você vai desviar, não diz que você não vai sentir a água, sentir o fogo que está quente aí do lado. Diz, quando passares, as provas são purificadoras, o fogo e a água. Deus está nos purificando e Deus vai tirar você desta em seu nome. Em Daniel capítulo 2, vocês lembram muito bem que Nabucodonosor recebe agora aquele sonho, mas depois ele não lembrava. No segundo ano do seu reinado, então Nabucodonosor teve esse sonho, sua mente ficou meio perturbada porque ele não conseguia dormir. E sabem, é possível que nesses dias do cativeiro que vivemos em Babilônia, será que Deus pode nos falar também através de líderes mundiais? Quando lemos o grande conflito, nós percebemos que os anjos de Deus estão nos importantes reuniões da liderança do mundo e auxiliando nas decisões. Sim. Vemos como Deus usa pessoas distinguidas para trazer uma mensagem para os últimos dias. Nabucodonosor era um adorador do Marduk, do Deus Marduk, e Deus fala com ele. Foi um tempo depois do teste, onde os jovens aparecem, lembra, como 10 vezes melhores ou mais sábios. E isso estava na cabeça de Nabucodonosor, esses jovens diferentes. E agora Nabucodonosor também aí está em Babilônia e preocupado com essa situação e fala através dos líderes, levando esse sonho que de alguma maneira desvendaria os tempos. E agora Daniel e seus amigos diriam: Deus está ao controle da história, Deus ao final salvará seu povo. No final do sonho aparece agora essa pedra que não é cortada por mão humana e esse reino que é o reino de Deus, permanecerá para sempre. Vocês acham que esses jovens no meio da Babilônia, com as diversas tentações, longe de casa, outros deuses, outro idioma, me faz lembrar você, longe de casa, outro idioma, outras circunstâncias de vida, outros costumes e em situações estressantes, Deus não falaria? Claro que sim. Deus se manifesta para seu povo e no meio da tribulação, então envia uma mensagem para trazer esse conforto, que ao final Deus está ao controle. Deus tem esses jovens como testemunho no meio da confusão. E tanto assim que depois o próprio rei Nabucodonosor vai admitir e vai dizer no capítulo 2, no verso 47, e isso é algo interessante, me permitam ler aqui, depois de que Daniel interpreta o sonho, diz no verso 47, o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Que interessante.
Me permitam algumas colocações aqui, por favor, prestem atenção a essa parte da mensagem com muita atenção. Às vezes nós temos sido um pouco negligentes, me parece, ou displicentes com essa mensagem preciosa que nós temos de advertência ao mundo. Vocês têm um propósito de viver nos tempos difíceis e turbulentos da história. É para você ser uma testemunha, não é para você se esconder. Quando vem passando essas coisas nesses dias, qual a tua posição? Você ficar recuado, calado, ou você falar, testemunhar e dizer o que está acontecendo? Poder desvendar, porque nós já temos aqui na palavra, no espírito de profecia, claramente o que vai acontecer e como vai se dar as coisas. E você às vezes prefere calar, prefere se conformar com as coisas deste mundo. E no meio da tribulação, Deus chama Daniel para ser uma testemunha. Então, a pergunta é: como é possível para o povo de Deus resistir às pressões que esmagam para que se conforme com este mundo? Em Romanos capítulo 2, o versículo 2 diz: não formados com este mundo. Não fiquem com as coisas deste mundo, mas sejam transformados. Sabem, os conformados são aquelas pessoas que vivem com tudo ou são controladas pelas pressões exteriores. É muito diferente as pessoas que estão sendo transformadas diariamente, apesar das circunstâncias difíceis em Babilônia, porque é controlado pelas questões interiores, o que Deus está produzindo de dentro para fora. Daniel e seus três amigos eram transformadores, influenciadores. Em vez de sofrer mudanças, eles as realizavam, e ponto final. Deus usou para transformar a mente de governadores, do rei mais poderoso do planeta daquela época, e erguer o nome de Deus em uma terra pagã. E eu, o que estou fazendo no meio da tribulação? Todo cristão ou é um conformado ou é um transformador. Ou estamos sendo exprimidos para caber nos moldes do mundo, ou estamos sendo transformados ou transformando as coisas no mundo em que Deus nos colocou. Sabe, nem sempre a vida dos transformadores é fácil. Eu sei, mas é empolgante. E Deus quer usar você para fazer a diferença nesse mundo escuro, difícil, complicado. Se você está no meio da Babilônia, é porque você tem um propósito de trazer luz no meio das trevas. O destacado era a fidelidade desses jovens. A tua fidelidade que é destacada. Apesar de quê? Das consequências. Alguém falou muito bem que fé não é crer apesar das evidências. Isso aí é superstição. Mas se obedecer, apesar das consequências, está entendendo? A verdadeira fé não procura brechas para se escapar, simplesmente obedece a Deus e sabe que Ele fará o que é melhor. A fé se baseia em ordens e em promessas, não em argumentos e explicações que às vezes a gente tenta buscar e proferir ou falar. Sabe, existe como um tipo de fé chamada fé comercial. Obedecemos a Deus em recompensa daquilo que eu estou esperando por parte dele. Isso se trata, mais uma vez, da filosofia de engano de Satanás. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Queridos irmãos, amados, amigos, em tempos de adversidade, são tempos de grande oportunidade. Como você está tomando tudo isso? E deixa eu falar mais uma coisa para você. Isso aqui, tuiteia, instagrameia, facebookeia essa frase aqui. Em tempos, a geração que não se curva é a geração que se levanta em fidelidade para cumprir uma missão. Não se curve diante das coisas que este mundo te apresenta. Não se curve diante da estátua. Não se curve diante daquilo que quer moldar a tua vida, a piacere, das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Se levante como diferente no meio da Babilônia. Por isso, eu estou trazendo boas novas para a Babilônia. Pode estar sendo difícil para você, mas Deus atravessará essa situação junto com você, em nome de Cristo Jesus. Nós vamos ter talvez que ficar um pouquinho mais de tempo em Babilônia. Mas saiba de algo. Tenho boas notícias para você desde Babilônia. Tenho boas notícias. Nós passaremos essa provação. Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está até o fim com seus filhos.
eu quero fazer um apelo para você. Fique do lado do vencedor. Fique do lado do Miguel. Passe mais tempo com ele. Ouça mais sua palavra. Desfruta da convivência com Jesus. E mesmo no meio de Babilônia, você passará por isso. E o Senhor estará contigo. Para quê? Para que você se levante como uma testemunha. Conte isso para outras pessoas. Viva esse evangelho de maneira profunda. E Deus estará com você hoje e para sempre. Amém? Oramos por isso. Oramos dedicando a nossa vida ao Senhor, pedindo que Ele nos faça fiéis a Ele a toda prova e assim dessa maneira possamos nos preparar para muito em breve morar na Canaã Celestial com Jesus. Oramos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse sábado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque no meio da Babilônia que a gente vive ou às vezes experimenta, o Senhor está conosco. Eu não sei quais são as tribulações, dificuldades, circunstâncias adversas que talvez do outro lado da tela meus irmãos estão vivendo. Mas, Pai, uma coisa eu sei, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o nosso defensor. E nessa hora, Senhor, eu te clamo, te peço, se há alguma situação, se há alguma uma maneira difícil, uma situação complexa, difícil, que alguns estejam vivendo, Senhor, que possamos erguer a nossa cabeça e ver que a nossa salvação está próxima. E, Senhor, que possamos entender que temos um propósito para compartilhar das boas novas para outras pessoas. Nos dá esse senso de missão, que tudo que a gente faça tem o propósito de exaltar a tua pessoa em nossa vida. Senhor, colocamos tudo que somos, nossas decisões, nossas famílias, nos teus braços de amor, que é o melhor lugar para onde a gente pode ir. E abençoa a nossa igreja, abençoa nossos irmãos ali em Bruxelas e em outros lugares que estamos assistindo pela internet. Oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que te dê a paz.